E se eu te dissesse que Deus ficou em silêncio por 400 anos, e isso mudou o destino de uma nação inteira? Imagine acordar todos os dias, orar, clamar, buscar respostas, e só ouvir o vazio. Um dia vira semana, semana vira mês, mês vira ano. E o silêncio continua. Agora multiplique isso por 400 anos. 400 anos sem uma única palavra profética, sem sinais, sem manifestações divinas. Isso não é ficção. Isso realmente aconteceu. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro evento do Novo Testamento, existe um abismo de silêncio que a maioria das pessoas desconhece. Um período tão misterioso que nem está registrado nas páginas sagradas. Os teólogos chamam de período intertestamentário, mas eu prefiro chamar pelo que realmente foi: o grande silêncio de Deus. A última voz profética que Israel ouviu foi a de Malaquias. Ele trouxe promessas, advertências e uma esperança. O Messias viria. Mas depois disso, nada. Absolutamente nada. As sinagogas continuaram funcionando, os sacerdotes continuaram oferecendo sacrifícios, o povo continuou orando, mas os céus pareciam de bronze. E sabe o que é mais intrigante? Esse silêncio não foi um erro. Não foi esquecimento, não foi abandono. Foi proposital, foi estratégico, foi necessário. Porque às vezes, Deus precisa calar para que possamos amadurecer. Precisa se ausentar para que valorizemos sua presença. Precisa permitir o vazio para que reconheçamos nosso desespero por ele. Durante esses 400 anos, impérios subiram e caíram. Israel foi dominado pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. A cultura helenística invadiu Jerusalém. O templo foi profanado. Famílias foram destruídas. A fé foi testada até o limite. Mas havia um plano sendo tecido no silêncio. Quando Malaquias fechou seu pergaminho pela última vez, por volta de 430 a.C., Israel vivia um momento de reconstrução. O templo havia sido reerguido, as muralhas de Jerusalém estavam de pé novamente e havia uma esperança tênue no ar. Eles haviam voltado do exílio babilônico e tentavam resgatar sua identidade como nação escolhida. Mas o problema é que eles esperavam mais, muito mais. As profecias falavam de glória, de restauração completa, de um reino eterno. Onde estava isso? Eles ainda eram súditos da Pérsia, ainda pagavam tributos a reis estrangeiros, ainda viviam sob a sombra de impérios pagãos. E agora, para piorar tudo, Deus simplesmente parou de falar. Imagine a angústia. Gerações inteiras nasceram, cresceram, envelheceram e morreram sem nunca ouvir um "assim diz o Senhor". Pais contavam aos filhos sobre os dias em que profetas caminhavam entre eles, mas eram apenas histórias antigas, memórias distantes, ecos de uma época dourada que nunca mais voltou. E enquanto Deus silenciava, o mundo não parava. Alexandre, o Grande, varreu o Oriente Médio como um furacão. Com apenas 32 anos, ele construiu o maior império que o mundo já havia visto. E com seu império, trouxe a cultura grega, o helenismo. Ginásios foram construídos em Jerusalém. Jovens judeus começaram a adotar nomes gregos, a estudar filosofia grega, a questionar as antigas tradições. Foi um choque cultural devastador. A identidade judaica estava sendo diluída, absorvida, apagada. E Deus continuava em silêncio. Alguns começaram a duvidar, outros começaram a se adaptar, muitos simplesmente desistiram. Mas os fiéis continuaram esperando, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando o silêncio gritava mais alto que qualquer resposta. O silêncio de Deus não apenas testou a fé de Israel, ele a fragmentou. Quando não há palavra profética, quando não há direção divina clara, as pessoas começam a criar suas próprias interpretações. E foi exatamente isso que aconteceu. Surgiram os fariseus, obcecados por seguir cada detalhe da lei. Surgiram os saduceus,
que negavam a ressurreição e se acomodaram ao poder político. Surgiram os essênios, que fugiram para o deserto acreditando que Jerusalém estava corrompida demais. Surgiram os zelotes, que queriam derrubar Roma pela força. Todos diziam servir ao mesmo Deus, mas ninguém concordava em mais nada. O pior momento desse período veio em 167 a.C., quando Antíoco Epifânio, um rei seleucida, decidiu apagar o judaísmo de uma vez por todas. Ele invadiu o templo, sacrificou um porco no altar sagrado, proibiu a circuncisão, proibiu a observância do sábado e ordenou que os judeus adorassem Zeus. Milhares foram mortos, famílias foram dilaceradas, a fé foi criminalizada. E Deus, ainda em silêncio. Mas então aconteceu algo extraordinário. Um sacerdote idoso chamado Matatias e seus 5 filhos disseram: chega. Eles iniciaram uma revolta que parecia suicida. Como um punhado de guerrilheiros judeus poderia enfrentar o poderoso exército sírio? Era impossível, mas eles não estavam lutando apenas por território, estavam lutando por identidade, por propósito, pela memória de um Deus que um dia falou. E contra todas as probabilidades, eles venceram. Reconquistaram Jerusalém, purificaram o templo, restauraram o culto. Esse evento é celebrado até hoje como Hanukkah, a festa das luzes. Mas aqui está a pergunta que ninguém fazia. Será que Deus estava realmente em silêncio ou simplesmente não estava falando da maneira que esperavam? Deixa seu comentário sobre o que você acha. E se essa história está mexendo com você, deixa aquele like para que mais pessoas conheçam o que aconteceu nesses 400 anos esquecidos. Enquanto Israel clamava por sinais e Israel sangrava sob a opressão, Deus estava trabalhando nos bastidores de uma forma que ninguém poderia imaginar. Aquele silêncio não era ausência, era preparação. Veja bem, quando Alexandre, o Grande, conquistou o mundo, ele não apenas espalhou exércitos, espalhou uma língua. O grego koiné se tornou a língua universal do mundo antigo. De repente, um pescador em Roma poderia conversar com um mercador em Jerusalém. Um escriba em Alexandria poderia ler um manuscrito de Atenas. Pela primeira vez na história, havia uma língua comum que conectava civilizações inteiras. Por que isso importa? Porque quando Jesus nasceu e o Evangelho começou a se espalhar, ele não precisou ser traduzido dezenas de vezes para alcançar diferentes povos. A mensagem pôde viajar rápido, ser compreendida amplamente, ser registrada com precisão. O Novo Testamento foi escrito em grego justamente por isso. Deus estava construindo a rodovia linguística para o Evangelho. Enquanto Israel chorava, o mundo estava sendo preparado para ouvir. Mas tem mais. Os romanos, que dominaram a região pouco antes do nascimento de Cristo, fizeram algo que nenhum império havia feito antes. Construíram estradas. Milhares de quilômetros de estradas pavimentadas, conectando cada canto do império. Eles chamavam de Pax Romana, a paz romana. Um período de relativa estabilidade onde viajar era mais seguro do que nunca. Sabe quem usou essas estradas? Paulo, Pedro, os primeiros missionários. Eles cruzaram continentes pregando o Evangelho porque a infraestrutura já estava lá, esperando. Roma pensava que estava construindo estradas para seus exércitos e comércio. Deus sabia que estava pavimentando o caminho para a maior revolução espiritual da história. E a diáspora judaica? Séculos de exílio e perseguição espalharam judeus por todo o império. Sinagogas foram estabelecidas em cada grande cidade. Essas sinagogas se tornaram os primeiros pontos de pregação do Evangelho. Quanto mais o silêncio se prolongava, mais algo estranho começava a acontecer. A expectativa pelo Messias crescia de forma quase insuportável. É como quando você fica muito tempo sem comer. No começo, a fome é apenas desconforto. Mas depois de horas, de dias,
ela se torna a única coisa em que você consegue pensar. Cada pensamento gira em torno dela. Sua mente não consegue focar em mais nada. Israel estava espiritualmente faminto, e essa fome criou uma sede messiânica sem precedentes. Durante esses 400 anos, os escribas vasculharam as escrituras antigas como nunca antes. Cada profecia foi estudada, dissecada, memorizada. Daniel havia falado sobre 70 semanas. Isaías havia profetizado sobre uma virgem que daria à luz. Miqueias havia especificado que seria em Belém. Os rabinos debatiam essas passagens dia e noite. Falsos messias começaram a aparecer. Homens que prometiam libertação, que reuniam seguidores, que tentavam cumprir as profecias à força. Todos falharam. Todos foram esquecidos. Mas o fato de que tantos tentaram mostra o desespero da época. O povo estava tão desesperado por um Salvador que se agarrava a qualquer esperança, por mais frágil que fosse. E então, nos últimos anos desse período, algo mudou no ar. Pessoas piedosas começaram a ter sonhos. Simeão, um velho no templo, havia recebido a promessa de que não morreria antes de ver o Messias. Ana, uma profetisa viúva, passou décadas jejuando e orando pela redenção de Jerusalém. Eram faíscas, pequenos sinais de que o silêncio estava prestes a ser quebrado. O mundo estava preparado, a língua estava pronta, as estradas estavam construídas, o palco estava montado. A expectativa estava no ponto máximo. Faltava apenas uma coisa: o ator principal entrar em cena. E quando ele entrasse, nada seria mais como antes. Então, em uma noite comum em uma vila insignificante, o silêncio foi quebrado, não com trovões, não com exércitos celestiais marchando sobre Jerusalém, não com sinais cósmicos que obrigassem o mundo a prestar atenção, mas com o choro de um bebê em uma manjedoura. 400 anos de silêncio terminaram da forma mais improvável possível, com Deus fazendo-se carne e habitando entre nós. Ele não enviou outro profeta, ele não mandou uma mensagem, ele mesmo veio. Pense na ironia disso. Israel esperava um guerreiro que libertaria a nação de Roma. Esperava poder, glória, vingança contra os opressores. E Deus enviou um carpinteiro, nascido em um estábulo, criado em Nazaré, uma cidade tão irrelevante que as pessoas diziam: pode vir algo bom de Nazaré? A primeira palavra, depois de 400 anos de silêncio, não foi um discurso profético eloquente. Foi um anjo dizendo a um grupo de pastores assustados: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Grande alegria, depois de 4 séculos de dor, confusão, opressão e dúvida, finalmente alegria. Mas a maioria perdeu. Os escribas que estudaram cada profecia não reconheceram quando ela se cumpriu bem debaixo de seus narizes. Os sacerdotes que ofereciam sacrifícios diários não perceberam que o Cordeiro de Deus estava caminhando entre eles. Os fariseus, que memorizaram a Torá, não entenderam quando a palavra se fez carne. Por quê? Porque eles estavam esperando Deus falar da maneira que eles queriam, não da maneira que ele escolheu. Estavam tão focados em suas expectativas que não conseguiram reconhecer a resposta quando ela chegou. O silêncio de Deus não foi punição, foi preparação, não foi abandono, foi estratégia. Aqueles 400 anos não foram desperdiçados, foram essenciais. E você está em um período de silêncio agora, não consegue ouvir a voz de Deus como antes. Talvez ele não esteja ausente, talvez esteja preparando algo que você nem consegue imaginar. Comenta aqui, qual área da sua vida você precisa confiar que Deus está trabalhando mesmo no silêncio? E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora que sabemos o fim da história, podemos olhar para trás e ver o que realmente estava acontecendo durante aqueles 400 anos.
E quando você entende a estratégia, o silêncio faz todo sentido. Primeiro, Deus estava permitindo que Israel amadurecesse na ausência. Pense em um pai ensinando um filho a andar. No começo, ele segura firme. Depois, segura mais leve. Eventualmente, ele precisa soltar para que a criança aprenda a equilibrar sozinha. Não porque não se importa, mas porque se importa demais. O amadurecimento só vem através da autonomia. Israel havia passado séculos dependendo de profetas para cada decisão. Quando devemos plantar? Pergunte ao profeta. Devemos ir à guerra? Pergunte ao profeta. Como interpretamos a lei? Pergunte ao profeta. Eles nunca aprenderam a internalizar a fé, a ter convicção própria, a confiar nos princípios que Deus já havia revelado. O silêncio os forçou a crescer, a estudar as Escrituras por si mesmos, a desenvolver tradições que preservariam sua identidade, a criar estruturas que sobreviveriam mesmo sem manifestações sobrenaturais constantes. Segundo, Deus estava testando a verdadeira devoção. É fácil seguir quando há milagres diários. É fácil obedecer quando há sinais e maravilhas. Mas e quando não há nada? Quando a fé precisa subsistir apenas por convicção? Ali você descobre quem realmente crê e quem apenas quer benefícios. Muitos abandonaram. Muitos se assimilaram à cultura grega. Muitos escolheram o pragmatismo sobre a fidelidade. Mas um remanescente permaneceu. Pessoas como Zacarias e Isabel, José e Maria, Simeão e Ana. Gente comum que escolheu acreditar mesmo quando não fazia sentido. Terceiro, Deus estava criando uma fome que só Ele poderia saciar. Se Jesus tivesse vindo logo após Malaquias, seria apenas mais um profeta na sequência. Mas após 400 anos de seca espiritual, Ele era água no deserto. Era luz depois de uma escuridão interminável. O tempo não foi arbitrário, foi perfeito. A história dos 400 anos silenciosos não é apenas história antiga. É um espelho para a nossa própria jornada de fé. Porque todos nós, em algum momento, experimentamos nossos próprios períodos de silêncio divino. Você já esteve ali? Já orou e sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam? Já buscou direção e só encontrou confusão? Já esperou por uma resposta que parecia nunca chegar? Se sim, você não está sozinho e você não está abandonado. Aqui está a primeira lição. O silêncio de Deus não indica sua ausência. Deus estava tão presente durante aqueles 400 anos quanto estava quando falava através de Isaías ou Jeremias. Ele apenas estava trabalhando diferentemente. Estava orquestrando eventos em escala global, movendo impérios como peças de xadrez, preparando o palco para o maior acontecimento da história. Às vezes, Deus fica em silêncio porque está fazendo algo tão grande que precisamos de perspectiva para entender. No momento, parece abandono. Retrospectivamente, parece estratégia. Segunda lição: o silêncio desenvolve caráter. Os judeus que permaneceram fiéis durante o período intertestamentário desenvolveram uma profundidade de fé que não teria sido possível de outra forma. Eles aprenderam a confiar não no que viam, mas em quem conheciam. Não em sinais, mas em caráter. Não em milagres, mas em promessas. Isso mudou tudo. Quando Jesus finalmente veio, ele encontrou um grupo de pessoas preparadas para acreditar no impossível. Maria conseguiu dizer sim a um anjo porque já havia aprendido a confiar no escuro. José conseguiu proteger uma família em circunstâncias absurdas porque já havia praticado obediência sem garantias. Terceira lição: Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não está falando. Ele estava trabalhando em Alexandria quando a Septuaginta foi traduzida. Estava trabalhando em Roma quando as estradas foram construídas. Estava trabalhando em Atenas quando o grego se tornou universal. Estava trabalhando em Jerusalém quando escribas preservavam cada letra da Torá.
Nenhuma dessas coisas parecia espiritual no momento, mas todas eram parte do plano. Agora vem a parte mais importante. O que isso significa para você hoje, enquanto assiste a este vídeo? Se você está em um período de silêncio divino agora, eu quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, o silêncio não é permanente. Israel esperou 400 anos, mas o silêncio acabou. A resposta veio, e ela foi mais gloriosa do que qualquer um poderia ter imaginado. Seu silêncio também tem data de validade. Deus não esqueceu de você. Segundo, o silêncio não é desperdício. Cada dia daqueles 400 anos teve propósito. Cada provação, cada dúvida, cada lágrima estava construindo algo. O mesmo é verdade para você. Nada está sendo desperdiçado. Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você nem consegue ver ainda. Terceiro, o silêncio exige decisão. Durante aquele período, algumas pessoas escolheram se assimilar, se conformar, desistir. Outras escolheram permanecer, acreditar, esperar. Suas decisões durante o silêncio determinaram se estariam prontas quando o silêncio acabasse. Maria e José estavam prontos. Os fariseus não. A diferença não foi sorte, foi escolha. Você está escolhendo permanecer fiel, mesmo quando não vê resultados? Está escolhendo confiar, mesmo quando não entende? Está escolhendo obedecer, mesmo quando não há incentivo imediato? Essas escolhas importam. Elas estão moldando quem você será quando sua resposta finalmente chegar. Quarto, o silêncio revela onde está sua verdadeira fundação. Se sua fé depende de sentir a presença de Deus constantemente, de ter confirmações sobrenaturais, de experimentar milagres regulares, ela é frágil. Mas se sua fé está ancorada no caráter de Deus, em suas promessas registradas, em quem Ele é independentemente do que você sente, essa fé é inabalável. O período de silêncio não destrói fé genuína. Ele a purifica, ele a fortalece, ele a prova. Então eu te pergunto, onde você está hoje? No meio do silêncio ou esperando a resposta chegar? Seja qual for, deixa aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você chegou até aqui, esse vídeo foi feito para você. Inscreve-se no canal e ativa o sino para não perder as próximas revelações bíblicas que a maioria não conhece. O silêncio de Deus mudou uma história inteira, porque transformou a maneira como entendemos a presença divina. Antes daqueles 400 anos, presença significava manifestação, significava profetas, sinais, intervenções sobrenaturais constantes. Depois daqueles 400 anos, presença passou a significar algo mais profundo. Fidelidade mesmo na aparente ausência. Confiança mesmo sem evidências visíveis. Esperança mesmo quando todas as circunstâncias gritam desespero. Então Jesus veio e redefiniu tudo novamente. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não apenas nos dias bons, não apenas quando você sente, todos os dias, inclusive e especialmente nos dias silenciosos. A cruz foi o dia mais silencioso da história. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou o silêncio supremo para que você nunca seja verdadeiramente abandonado. Ele entende sua confusão. Ele conhece sua dor. Ele sabe o que é clamar e sentir que os céus estão fechados. Mas olhe o que veio depois do silêncio da sexta-feira. A ressurreição do domingo. A morte não foi o fim. O túmulo não foi o ponto final. O silêncio foi apenas uma vírgula na história de redenção que Deus estava escrevendo. Seus 400 dias, ou 400 semanas, ou até 400 meses de silêncio não são comparáveis aos 400 anos de Israel. Mas o princípio é o mesmo. Deus está trabalhando, Ele está preparando, Ele está orquestrando. E quando Ele finalmente se revelar, você vai olhar para trás e ver que cada momento de espera valeu a pena. Então não desista, não se conforme.
Não deixe que o silêncio roube sua esperança. Continue orando, continue acreditando, continue obedecendo, porque a mesma fidelidade que sustentou Israel por 400 anos é a que te sustenta hoje. O silêncio não é o fim da sua história, é apenas o intervalo antes do clímax. E quando Deus falar novamente, e Ele vai falar, você vai entender por que teve que esperar. Você vai ver o propósito na dor. Vai reconhecer a preparação na provação. E você vai agradecer, não apenas pela resposta, mas pelo silêncio que te transformou enquanto esperava.